Boa tarde, meus queridos, meus amigos. Sempre uma bênção, uma oportunidade nós estarmos levando a palavra do Evangelho e um pouco de esclarecimento dentro da nossa, nosso pequeno entendimento também sobre o passado, né? Muitos de nós, muitas vezes, como nós gostamos, muitas pessoas, por que a gente não... Por que Deus não facilita as coisas e deixa a gente saber um pouco mais do nosso passado? A gente não suportaria. Podem ter certeza. Ao longo de todos esses anos dentro da Casa Espírita, nós temos alguns conhecimentos de algumas vidas passadas nossas. E eu posso garantir para vocês que não é nada agradável quando a gente ouve. Então, e se nós podemos fazer um comparativo, a gente pode falar nós, porque a idade que a gente já está, já filhos criados e netos, alguns, né? Quantas coisas a gente não faria diferente, não é verdade? Se a gente perguntar para nós mesmos, dentro da nossa consciência, quantas coisas a gente não faria de outra forma? Para melhor, é lógico, né? Mas dentro daquele grau de consciência que a gente estava, a gente fez o melhor, né? Então, se a gente nesta vida pode modificar ainda o quadro, a reencarnação não é a mesma coisa. Só porque quando a gente volta para o plano espiritual, toda a nossa existência, como numa rapidez para o todo, que é o nosso corpo espiritual, a gente vê tudo que fez, digamos assim, em quadros, né, em imagens. E a grande maioria lamenta o tempo perdido. Porque a gente sempre protela as decisões da nossa vida. E a coisa que a gente mais aguarda, que pede, quando a gente toma consciência da onde poderia ter evoluído mais, ou estacionado, que muitos estacionam, a gente quer voltar para quê? Para fazer diferente. Mas dá para fazer diferente já nessa vida. E é isso que nós vamos ver um pouco hoje, essa bênção que é o esquecimento. Então, se a gente, como a gente disse, se eu posso modificar o meu futuro. Eu não tenho conhecimento agora, por enquanto, do meu passado, mas nós vamos ver mais adiante um pouco. Algumas coisas mostram dentro da nossa personalidade o nosso passado. E nós temos que entender uma coisa que é fundamental. A gente está nesse corpo, mas não somos ele. É interessante isso, né? E a gente se preocupa tanto com o corpo físico e deve cuidar dele, mas eu digo em questão de vaidade, essa geração nova, né, os cuidados excessivos, as buscas, o apego demasiado ao corpo físico, né? Principalmente a questão da vaidade. Então, se ele é um empréstimo divino, que Deus nos dá para que eu possa evoluir, crescer, mas se a gente se perguntar quem eu sou, olha como é difícil responder. Nós mesmos. Quantas atitudes, muitas vezes estamos com a pessoa há 30, 40, 50 anos, não a conhecemos, não. Estamos ali naquele momento, naquela vida com ela. Mas olha a dádiva que é eu não lembrar. Olhe seus filhos quando estão num domingo nas suas casas, com seus netos. Percebam, olhem para eles. Abracem um, querem fazer uma experiência. Se tem 3, 4 filhos, abrace um de cada vez. Sinta como é diferente. Perceba energeticamente, fluidicamente, vibratoriamente. É diferente. Cada um que tu aperta, cada um que tu toca, é uma sensação um pouco diferente um do outro. E tu sabe exatamente aonde, porque os filhos são diferentes, as mãos, assim como os dedos das nossas mãos, cada um requer um tipo de atenção maior ou menor em determinadas áreas. Então a vida está a nos mostrar, feliz daquele que pode olhar hoje, independente de conhecer o passado. Eu, pelo menos, às vezes eu
quando eu estou na minha casa, eu tenho esse hábito, né? Às vezes eu gosto de olhar todos assim, né? Porque pobre adora gritar. Então lá em casa todo mundo grita, né? Todo mundo fala alto, né? É uma maravilha. E eu olho eles tudo assim, daquele jeito deles, mas eu fico feliz de ver a jornada completa, estar completa. De ter terminado uma tarefa que no início era tão difícil, tão árdua. E a gente que é pai e mãe sabe disso. É difícil. Tem momentos de extrema dificuldade, de extremas renúncias, mas depois que passa um determinado período da vida e tu olha eles agora já com seus lares, com seus filhos, nas suas caminhadas, e tu vê a bênção que foi o esquecimento. A gente não suportaria, não, abraçar um inimigo. Ou saber que aquele que chega ali, aquele que te assassinou na vida passada. Que aquelas mães que está ali no lugar agora é amante de outrora. Ela que é aquela que roubou os teus sonhos e que te levou à loucura, ou histórias estão todos os dias aí nos romances para serem lidas, né? E vivenciadas. Então é uma dádiva assim. Eu botei essa foto aqui. Olha como interessante, né? Muitas vezes estamos vendo os telejornais, eles mostram o iceberg, aquela pequena ponta, digamos assim, à vista, mas a grande massa está muitas vezes a dezenas e dezenas de metros abaixo do nível do mar. Lembra quando eu falei para vocês que nós estamos nesse corpo, mas não somos ele? Está ali, ó. A parte de cima somos nós, agora. Falando de uma maneira bem simples. Mas todo o arcabouço psicológico, tudo, está ali. Por enquanto, com esse véu colocado pela espiritualidade e por Deus, para que isso não interfira de uma forma atuante na nossa vida atual. Então, só que a todo momento isso vai estar atuando na nossa vida. Por isso que eu falei que se nós nos perguntarmos quem realmente nós somos todo esse complexo. Desde o início, quando Deus nos criou, desde quando partimos dele, está tudo guardado em nós. Mas nossas vidas anteriores, nossas experiências, estão nesse inconsciente pessoal que nós chamamos. Cada um tem o seu. Então, em forma de energias, em forma de tendências, que a gente nasce com isso, de gosto, de aptidões, nós vamos ver mais à frente, isso está se mostrando diariamente na nossa vida. E conforme algumas coisas que acontecem conosco, podem isso disparar-se. Pode ser mais intenso isto. Então, muitas vezes, todas as experiências que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada estão ali, guardadas em nós. Nós não temos capacidade, mesmo a nível espiritual, de regredir a mais de 300 anos, digamos, de existência. Mesmo desdobrado numa colônia espiritual, depois que voltarmos, nós não temos capacidade psicológica para suportar a nossa história. Somos espíritos milenares. Então a divindade te dá uma oportunidade de recomeçar. Então tu vai renascer onde precisa renascer, no lugar que precisa renascer, e junto da tua parentela, dos teus amigos, né? Como nós aqui na Casa Espírita, por exemplo, somos velhos companheiros. Estamos juntos de novo, para tentar acertar. Então Deus te dá sempre te dá uma oportunidade de um novo ponto de partida. Só que vai chegar num momento que o planeta que tu está, ele vai se modificar. Então vai chegar num momento que aqueles bilhetes de idas e vindas irão cessar. Aqui. E tu terá uma última chance. E te será dito, aproveita. Porque senão recomeçará em outro lugar, como foi a Terra lá no passado. Porque nós somos espíritos milenares e estelares. A grande maioria que está aqui
vem de origens diversas, de raças diversas. É só olharmos o planeta. Espíritos tão diferentes, raças tão diferentes, estamos aí na quinta raça, digamos assim, onde tem ainda de terceira, de quarta, mas estamos juntos. E o Brasil, essa pátria do Evangelho, que acolhe todas as religiões, todas as castas, sem preconceito, está exportando o Evangelho e vai ser o celeiro dos alimentos do futuro. Então a mensagem também hoje é para que a gente seja agradecido por tudo que a vida nos deu. E que a gente realmente aproveite. Porque nós estamos tentando fazer com que a gente tenha o merecimento de, quando retornar um dia para cá, a gente possa vir para um planeta já regenerado. E encontrar aqui uma casa muito melhor que vai ser. O nosso planeta já mudou muito. Estamos vivendo um conflito agora? Estamos. Em todas as áreas, psicológico, político, diversas coisas. Essa luta entre o bem e o mal constante, isso faz parte da evolução. Às vezes a gente se questiona, né? Por que é tão difícil o bem, mas esses que estão aqui juntamente com espíritos que buscam se melhorar, para que possam se melhorar também. Então, sempre quando reencarna, que nem, digamos, na pátria do Evangelho, desde a época de 1950, 60 para cá, reencarnaram muitos espíritos endividados no planeta, e principalmente aqui no Brasil. Mas também reencarnaram aqui grandes espíritos que vieram dar esse auxílio. Então vamos seguindo. A consciência atual, aquilo que eu estava ali mostrando, é como a gente se mostra agora, é como nós somos. Por isso a gente diz consciência, ego, é como a gente está vivenciando, como a gente se mostra para o mundo. E nesse momento que eu estou vivendo, então, nós já falamos disso. Estou nesse corpo transitório, que volta para a natureza, mas que não sou ele, que sou muito mais do que esta aparência, que sou um espírito milenar. Esse inconsciente pessoal. Nós podemos fazer um comparativo que eu achei muito interessante para a gente poder entender. Vamos olhar o oceano, e no oceano, uma rolha flutuando. A rolha é a consciência atual. E todo o oceano é as nossas vidas passadas. Então vocês olhem o que nós temos de história, de trajetória dentro de nós. Vamos se prender ao passado? Não. Nós vamos olhar para o futuro. Porque nós não suportaríamos... Até hoje, o sentimento de culpa é algo que impede que a gente evolua. Então isso já está em nós. Esse sentimento de errar, de culpa, está sempre a se expressar em nós, em processos psicológicos, em depressões, que a gente vai ver mais a seguir um pouco. Nesse oceano se encontram guardadas todas as experiências do ser, desde suas primeiras realizações. Nos dita, de forma poderosa, as nossas realizações exteriores, como tendências, aptidões, afinidades, antipatias e muitas vezes em conflitos psicológicos, como medo, fobia, tristeza e ódio. Se nós olharmos aqui, nos dita de forma poderosa as nossas realizações exteriores como tendências, aptidões e afinidades. Isso a gente já nasce com isso. Tem pessoas que estão à tua volta que tu tem afinidades com ela. E tem pessoas que tu chega próximo ou apenas olha, já cria uma certa repulsa, uma certa dificuldade. Aí está te mostrando aonde tu tem que trabalhar. Então, às vezes a gente não consegue entender por que cada um gosta mais de algo, tem uma tendência para isso ou para aquilo. Então, isso está te mostrando, muitas vezes, o teu eu total, né? Mostrando em forma de campos de energia. E se tu prestar atenção, tu começa a ver algumas coisas em ti que tu não gosta e coisas que tu gosta. Muitas vezes tu tem o ciúme expresso em ti, tu não consegue entender de onde que vem aquilo. Muitas vezes tu tem a raiva, o temperamento forte, as coisas que tu traz inata em ti, o egoísmo. Uma pessoa muito orgulhosa, ela não consegue explicar de onde vem. São as histórias que a gente caminhou, que a gente vem trilhando. Feliz daquele que consegue ver essa sua sombra, que na verdade é uma sombra que a gente às vezes esconde e não quer
E geralmente as religiões, elas te colocam, digamos, nesse enfrentamento, nessa reforma íntima. O que é a reforma íntima? Na verdade é isto. É eu ver onde é que eu preciso me trabalhar. Ficar com sentimento de culpa não adianta. É difícil, é muito difícil. Uma pessoa que sente um ciúme extremo, é difícil ela superar isso. Uma pessoa que tem um orgulho muito exacerbado, ela vai... Por isso que a Joana de Ângeles diz que é um verdadeiro renascer novamente, é um segundo parto, uma segunda gravidez. Porque tu vai ter que te reconhecer tudo isso em ti, e a gente não gosta de ver as nossas imperfeições. A gente só gosta das coisas positivas. Mas se nós fizermos essa análise interior, a gente não gosta muito com aquilo que a gente vai se deparar. Porque todos nós temos. Independente, por isso que nós estamos aqui. Apóstolos eu não vejo nenhum por enquanto, entre nós. Eu vejo espíritos endividados e vejo aqueles que estão buscando o esforço pessoal para se superar. E muitas vezes em conflitos psicológicos, como medo, fobia, tristeza, ódio. Olha que trabalho maravilhoso. Muitas vezes quando a gente sobe num telhado, sobe numa escadaria, está em um lugar muito alto e sente aquele mal-estar, se agarra com todas as forças como se tu paralisasse. Isso está mostrando, é o teu inconsciente, aquilo que está embaixo do oceano, como eu mostrei lá no início, e está te mostrando coisas relacionadas com as tuas vidas passadas. Muitas vezes até forma de desencarnação que houve. Ou quando reencarnações são muito próximas uma da outra. As depressões, crianças com tenra idade em processos de depressão. Isso é muito comum. E os terapeutas muitas vezes não conseguem chegar à causa, porque está lá nos débitos. É muito difícil quando tu chega no plano espiritual e tu te depara com as coisas que tu fez, achando que tudo se terminava no túmulo. E aí a primeira coisa que tu quer é poder voltar, é poder reparar. Só que tu tem um conjunto de situações para que isso ocorra. Não é apenas o teu querer, tu tem que reunir aqueles espíritos novamente, no momento certo e oportuno, para que eles possam também te receber, como pai, como mãe, como filho, como esposa e assim por diante. Como tristezas profundas, melancolias e ódios que eclode a toda hora, a todo momento, nós estamos vendo no meio de comunicação. Espíritos fracassarem pelo ódio. As tragédias que se dão dentro de casa, dentro do lar. Isso não é acaso. Espíritos que se aproximam novamente, muitas vezes por reencarnações compulsórias. Porque nem toda ela possui méritos, digamos assim, de ter um acompanhamento espiritual, uma organização feita pelo plano espiritual. Então, muitas vezes, se reencontram novamente e as tragédias do cotidiano nos fazem estar presente com isto. O corpo é uma prisão, uma proteção para conter nossos desejos e nossa essência. Isso aqui é uma questão muito delicada, gente, para nós. Quem é que aqui, quando já teve um pesadelo e correu para o corpo e acordou, acho que a grande maioria já passou por isso, de ter aquele susto enorme, de ter que levantar, tomar uma água, fazer uma oração e tem medo muitas vezes até de dormir de novo. Então o corpo também para nós, além de ter esse véu do esquecimento, ele é como uma prisão, sim, de proteção para o espírito. Quando a gente sai do corpo, lembram da parte submersa, que eu mostrei aquela foto? Quando a gente sai do corpo, uma parte desse todo, a gente volta a ser aquilo ali. As duas coisas, a vida atual e muita coisa da vida passada. Reencontrar velhos companheiros, velhos amigos, velhos inimigos. Então, muitas vezes, temos processos de obsessão ou temos reencontros desagradáveis. Vamos a regiões que não devemos ir. Ou quando vamos, depois quando voltamos, estamos esgotados fluidicamente, cansados, como se a noite tivesse sido péssima.
Como é que a gente se protege disso? Só orando, vocês acham? Que se eu fizer uma oração está tudo bem? Não está. Isso é um desde o momento que nós levantamos. Desde o momento que tu levanta, tu tem que te preparar e saber que tudo que tu pensar, tu está criando. Que tudo que tu desejar, tu está alimentando. E não vai ser uma prece à noite que vai te livrar, que tu vai viver aquilo que tu alimenta no teu coração. Muitas vezes eu tenho desejos contidos, gosto de beber, gosto de sexo, odeio alguém. O que vocês acham que vai acontecer? Se eu tiver um ódio muito intenso por alguém, acha que eu não vou atrás? Ou se eu gostar de bebidas alcoólicas, de festa, de sexo, de pornografia, eu vou vivenciar isso no plano espiritual. Eu sou a minha essência quando eu saio do corpo. Um dos motivos de eu fazer essa palestra hoje era esse tópico. Nem tanto falar da família, das bênçãos que é esse véu. É para mostrar para vocês que é importantíssimo aprender a pensar. Aprender a vigiar. Quando Jesus diz vigiai e orai, a gente não faz ideia da intensidade que significa essas duas palavras. Então, quero que vocês gravem bem isso. O vigiai é desde o momento que levanta. É desde o momento daquilo que vocês pensam. É desde o momento que vocês endereçam pensamento para alguém. É trabalhar isso na intimidade. Quando isso vier, afasta. Não alimenta essa forma de pensamento. Não vitaliza ela, não dá uma forma a ela. Porque se eu pensar muito numa coisa... Vocês lembram aqueles... Quem pegou a época do gibi, né? Daqueles desenhos, que quando o personagem pensa, criava aqueles círculos com as ideias lá. É exatamente isso. Só que quem é que dá vida aí? Isso pode se dissipar. Se for um pensamento normal, se dissipa, mas pode o quê? Pode começar a ganhar força, ganhar uma vida fictícia. E de noite, eu estou passando isso para vocês, para que vocês durmam e vivam melhor. Tudo isso que a gente fala aqui são experiências vividas. Não é só em livros. A gente aprende com a espiritualidade. Eles vão nos ensinando gradativamente. Então, se a gente fizer, começar a aprender a trabalhar gradativo, tem dificuldade de perdoar? Desculpa. Vai trabalhando. Se tem uma pessoa que tu não nutre um sentimento agradável por ela, pelo menos ora por ela. Não fale mal dela. Não enderece pensamentos ruins sobre ela. Vocês verão que aí sim, quando chegar a noite, pegar uma página do Evangelho, fazer uma prece, agradecer a Deus, as coisas serão diferentes. Atentem para isso, meus irmãos. Quando a gente diz o vigiar e orar, é isto. Porque só uma oração, do que vai me adiantar se no dia de manhã que eu levanto eu começo a brigar com o marido, brigar com os filhos, chego no trabalho, me desentendo com o outro, grito com um, agrido o outro verbalmente, ou em pensamento. Ou vocês acham que se eu emitir um pensamento para a nossa irmã aqui, vou pegar ela que está mais à frente aqui, ela não vai receber isso. Vai receber onde quer que esteja. Se ela estiver bem, digamos a nível psicológico, equilibrada, tranquila, nada vai acontecer, vai voltar para mim. Mas se eu encontrar ela no momento de fraqueza, no momento psicológico que ela não esteja bem, vai chegar de cheio. E quando a gente, então, sai do corpo, o Nilson deixa de ser o Nilson, o Pedro deixa de ser o Pedro, a Maria deixa de ser a Maria. E nós vamos ser aquela parte submersa, uma parte dela. E essa parte não é agradável. Por isso, vigiai e orai.
Quando nós entendermos essas duas palavras, nós vamos viver muito melhor. Vocês me desculpem a franqueza, mas precisa ser dito. Livro dos Espíritos. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, mesmo não se lembrando delas com precisão. O fato de tê-las conhecido no plano espiritual e o compromisso que assumiu para repará-las guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. É a voz da consciência. Ou seja, quando a gente se prepara para reencarnar, a gente promete tudo. Como a gente faz aqui, né? Às vezes a gente promete tudo e não consegue cumprir. Então nós temos consciência daquilo que nós iremos, digamos, enfrentar. Por isso que é tão difícil reencarnar. Porque eu não vou chegar junto com os mocinhos do filme, né? Ou, digamos, a recepção vai ser diferente. Eu vou ter que conviver com aqueles que um dia eu feri, eu fui ferido. Eu roubei, eu fui roubado. Então, pela intuição, a todo momento, junto com o amigo espiritual que vai estar, eu vou ter as forças necessárias para me guiar. E onde é que está isso? Na minha consciência. Está gravado. Fica gravado. E muitas vezes tu vai pedir aos bons espíritos resistência, fé, coragem. Porque as provas vão ser de acordo com o que tu pode passar. Tu pode modificar para melhor ou pode estacionar. Regredir não, mas pode fracassar. Pode ficar no mesmo estágio. Mas pode superar as metas estabelecidas. E aquilo que eu falei lá no início de olhar para a família, não é superar as metas estabelecidas, não é cumprir. Não é voltar, quando retornar, poder abrir os olhos e agradecer a Deus pela oportunidade. Não foi bom esse véu do esquecimento. Não foi bom essas bênçãos. Estudem a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é hoje, mas por suas tendências. Corpo físico é expiação. O corpo muitas vezes nos mostra aonde erramos, as nossas fraquezas, as nossas tendências, nossos órgãos mais fragilizados. O orgulhoso e a humilhação. O que é orgulhoso numa vida, humilhação na vida seguinte. Riqueza e pobreza. Usa mal a fortuna, passa pela necessidade na próxima. Filhos, muitas vezes a esposa, a mulher que deseja tanto ter um lar, constituir uma família, luta com tanta dificuldade para encontrar um companheiro ou se encontra de ter os filhos biológicos. Momento que faz adoção, equilibra a lei do amor. Casamento com solidão. Muitas vezes a pessoa vem numa jornada toda para viver sozinha, para prestar até a caridade. A depressão, a dureza do coração, a ingratidão, a tirania, a escravidão. Olha como são a lei de causa e efeito. O mau filho de hoje, muitas vezes está mostrando ali o mau filho de ontem, né? A ingratidão do passado. O preguiçoso com trabalho forçado. No livro Missionários da Luz, quem quiser ver uma história muito bonita, eu acho uma das grandes obras do André Luiz, é a reencarnação de Adelino, é a de Segismundo através de Adelino e de Raquel. Eu não sei quem é que já teve oportunidade de ler. Segismundo teria, em vidas passadas, assassinado aquele que vai lhe ser o pai. E ele tem sonhos horríveis, o pai, quando se desdobra, na presença daquele que desejaria ser o seu filho, de sempre vê-lo, está sendo assassinado por um outro espírito que ele não consegue decifrar, decidir naquele momento quem seria. E a equipe espiritual trabalhando isso, tentando conseguir a anuência e mostrando para a mãe, para Raquel, que é a mulher geralmente pelo sentimento, aqueceu, concordou, e ele com medo de receber o inimigo de outrora, como filho. Então, antes do processo acontecer, ele tem muita dificuldade
e pede ajuda para que ele possa estender as mãos, abraçar aquele, através do amor, para superar a dor do passado. Então, essa obra é uma... E ela também traz todo o processo reencarnatório como se dá. Nosso horário já está passando, né? Então, gente, a gente correu um pouquinho no final, mas vivam o presente. Vamos todos nós viver hoje. E não adianta se culpar. Tá? A gente só tem que trabalhar por nós e fazer ainda, aproveitar esse tempo que resta para fazer o melhor possível. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês é isso. Vigiem e orem. Usem bem essas duas palavras para a vida de vocês por dia a dia. E vamos fazer um futuro melhor, que a gente tem essa capacidade de fazer esse futuro melhor. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe.